fazemos parte de um grupo liderado pela professora Rosiane Matar, da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, ligado ao Ministério da Saúde, e a nossa intenção é a gente tentar discutir, e na verdade, a gente tem aprendido muito com vocês sobre a orientação e o que a gente deve fazer com gestantes e Covid. Meu nome é Cristina Guazelli, e eu sou docente de obstetrícia da Escola Paulista de Medicina. Bom dia a todos. A semelhança da professora Cristina, eu também faço parte do grupo de trabalho para assistência à gestante puérpera durante a pandemia de Covid-19. Nós vamos, então, dar início à nossa aula. Nós fizemos uma combinação prévia com a doutora Cristina e queríamos lhes dizer que nós não estamos numa sala de aula, não estamos para fazer avaliação, não estamos para testar conhecimentos, estamos juntos numa reunião fraterna para trocarmos ideias. Então, nós queremos que todos os profissionais de todos os níveis de atenção, mas principalmente aqueles da assistência básica, coloquem as suas dúvidas. Se nós tivermos condição de responder de imediato, assim o faremos. Se gerar uma dúvida em nós temos material disponível, pegaremos o contato e daremos uma resposta oportuna para vocês. Então, o mais importante é esse entendimento. Estamos num grupo fraterno que temos como comum objetivo evitar a morte e mortalidade materno-fetal por Covid. Tudo bem? Então, nós vamos pedir, por gentileza, para o nosso apresentador se sentir bem à vontade para apresentar o seu caso. Obrigado, professora Cristina. É uma honra participar aqui junto com a senhora, viu? Eu digo mesmo. Bom dia, pode iniciar. Doutor Gleison, o senhor consegue ouvir? O seu microfone está fechado, doutor Gleison. Isso. Não, é no computador. É no computador. É no computador. Que tem que clicar no microfone. É no computador. Clica no computador. No computador, na tela, doutor Gleison, Isso. O senhor vai ver na parte de baixo um microfone, um telefone e uma camarazinha. Clique no telefone para desbloquear. Nossa, a gente está... Karen está conosco? Ele ainda está bloqueado, ele não conseguiu. A gente vai tentar fazer contato. Tá. Antes da apresentação dele, eu acho que seria importante a gente entender um pouco desse perfil do nosso município. Eu poderia fazer um apanhado geral do município de Rio das Ostras? Desculpa, mas já está desbloqueado o doutor Flávio. A senhora quer falar primeiro? Isso. Alô? Isso. Que bom, tem som. Oi, tá me ouvindo aí? Sim, pode começar. Sem o fone melhor? Perdão. Pode começar, doutor Gleison. Ótimo. Fique à vontade. Oi, bom dia para todos. Tá todo mundo me ouvindo, né? Tudo ok aqui, testando isso aqui. Correria. Cheguei agora aqui, eu estava com CTI vendo um paciente ali. Vocês querem que eu apresente o caso da Gisele? Como é que é? Vocês querem que eu faça? Sim, por gentileza, doutor. Pode apresentar bem à vontade, com tranquilidade, para que a gente possa dar início à discussão a partir desse caso. Tá, vamos lá. Gisele, meu nome é Gleison, sou diretor técnico do Hospital de Rio das Ostras, e a Gisele, ela... Desculpa, tem lâminas para compartilhar, porque a doutora Flávia me encaminhou. Acho que poderia passar, que ficava mais fácil para todo mundo entender o caso. Você quer que eu fale desde o início do caso? Vocês querem que eu aborde de quando até quando? Não, é que tem lâminas, tem slides já prontos. Tem? Cadê? Cadê a doutora Flávia, que encaminhou esse material? Inclusive, se for o caso...
Inclusive, se for o caso, Karen, eu tenho aqui os slides da apresentação, eu posso passar e o doutor fala, se ficar mais fácil. Sim, eu acho que seria uma boa, se isso pudesse acontecer. Vocês podem passar por aí? Vou abrir aqui. Sim, por favor. Nós estamos em Que locais bom, diferentes, Zaconeta. eu não consigo Obrigada. ajudá-lo, tá? Tá bom, vou abrir aqui. O que vocês estão vendo? Ainda nada. Ainda nada. Ainda não compartilhou. Bom dia a todos. Aproveitando para dizer que a área técnica de saúde das mulheres, aqui da Secretaria Estadual de Saúde, que mediou o encaminhamento desse caso, nós estamos muito animados com esse espaço de discussão, muito importante. Obrigado. Vocês estão vendo a minha tela? Agora Sim, está compartilhado. Só Sim, mais um agora pouquinho, amplia. Então, eu vou passando os slides e o doutor vai falando, tá? Tá, joia. Mas a Coneta, você pode pôr em modo de slide. Ok, doutora? Agora está tudo apagado aqui. Joia, obrigada. À vontade. Pode começar aí? Pode, doutor. Cadê aqui? Vamos lá. Paciente Gisele, tá? 28 anos, paciente gestante, com idade gestacional, entrada no hospital aqui, já em tratamento de tuberculose, né? 7º mês. E pode passar o slide aí, para a próxima. Aí, vamos lá, que aí Vamos lá. Aqui nesse slide aqui já está dando ideia aqui, mostrando aqui que ela já começou um tratamento de tuberculose, né? Por 7 meses, e no 7º mês aí ela fez o beta-HCG e deu positivo, né? Então ela começou, mas o tratamento de tuberculose já mudou o esquema aí do tratamento. Aqui embaixo estão todos os dados aí dela, ela é paciente magra, né? Já bem debilitada. Aqui mostra embaixo que o raio-x de tórax saiu no dia 29/4, né? Infiltrado, né? E a gestação, ela fez uma ultrassom transvaginal no dia 20/10, já mostrando aí uma gestação gemelar, né? Com idade gestacional de 8 semanas. Pode pular. Vamos lá. Aqui um cronogramazinho, vamos lá. Aqui no dia 19/10, né? Resultado do beta-HCG positivo. E aí começou com considerando pré-natal de alto risco, né? Já começou os exames todos de rotina. Foi feito aqui o esquema de vacinação, dia 6/11 da influenza, dia 3/12 da hepatite. Em janeiro foi encaminhado para planejamento familiar. E dia 20 de janeiro ela fez a segunda dose da hepatite B. Pode pular. Aqui uns dados mais relevantes de tudo. Aí em cima está o peso dela, né? Ela na gestação, a terceira gestação, né? Todos os outros 2 passos foram vaginais, né? O último há 9 anos, tá? Aqui, mostra aqui em cima o dia da última menstruação dela, dia 22/8, e a data provável do parto seria dia 30/5, tá? Aqui nessa primeira, aí estou mostrando que já está com 19 semanas já. Foi encaminhada para ESF, né? Cláudio Ribeiro, que é o ESF aqui do Rio das Ostras, por apresentar uma gestação gemelar e por ter terminado o tratamento de tuberculose, né? No último mês. Relata que ela tinha asma também, né? Neurogerolim, inalação para aerolim, orientada também aos cuidados do Covid, né? Fez aí, ela era O negativo e o marido O positivo, fez o CUMBS, né? Que deu negativo. No dia 11 de janeiro, o atendimento do serviço social para abertura do processo de planejamento familiar.
13 de janeiro, tem uma entrevista com o psicólogo Sabrina, planejamento familiar, né, para agendar o planejamento dela. 20 de janeiro, consulta com o obstetra, doutor Yacine, que é o nosso obstetra de alto risco, que acompanha essa gestante de alto risco, né. Foi feito ultrassom, já disse anteriormente, gemelar. Em janeiro, ela estava 24,2, apresentando 26 semanas e 5 dias, com dor embaixo do ventre. Ela estava sendo acompanhada também pelo pneumologista, né, por causa da tuberculose. Passou uma linha aqui embaixo. Aqui. Vamos lá. Tinha aí uma queixa de leucorreia também, né, fluido vaginal, que foi acompanhada. Consulta de planejamento familiar dia 12/1, serviço social, psicólogo, tudo programadinho. Pode pular. Bom, vamos lá, eu acho que é o mais interessante, que é a parte que eu até acompanhei isso mais de perto, eu fiquei o tempo todo acompanhando essa gestante. É a parte mais interessante, vamos lá. O paciente foi internado aqui no hospital, tá? Já com 28 semanas, gestação gemelar. Chegou aqui bem grave, com esforço respiratório, uma saturação baixa, saturando 87%, tá? Motivo de internação, a falta de ar, né? Dispneia, já tinha essa história de tuberculose, terceira gestação, dos 2 partos vaginais, não tinha nenhum passado de tabagismo, nada disso, não tinha etilismo nem nada. Tinha um passado aí mais complicado na parte de familiar, essas coisas que já tinha um problema com o pai, né? Teve também um problema com o namorado dela, né? 2 anos atrás, fez um TCE de espancamento, paciente bem sofrida, né? Pode pular. Vamos lá. Na admissão dela ali, a gente tá aqui a prescrição que foi feita, na admissão dela, a medicação que foi feita, a gente fez um clexane, a gente fez um antibiótico, fez uma fisioterapia respiratória, entrou com um corticoide para ela, fizemos ultrassom na internação, tá aí o ultrassom já mostrando os dois, né, pressão cefálica, pode pular. Aí nesse dia mesmo da internação, a gente já inseriu ela no SER, né, pedindo vaga para gestante com Covid, né, grave, para o hospital de referência do estado. Pode pular. Aqui, o exame físico dela, né, estava consciente, estava orientada, com esforço respiratório, né, pode pular. Vamos lá. A gente fez na internação dela, um resumo mais básico aqui, no dia que ela internou, a gente fez a tomografia de tórax dela, né, acompanhando pelas obstetras, uma tomografia muito, muito ruim, né, a gente tinha tratamento de tuberculose, tinha uma cavitação muito grande em ápice pulmonar esquerdo, muito grande mesmo, a gente juntou com vidro fosco, com Covid, né, paciente muito grave, muito complicada, tanto que quando ela entrou aqui na nossa enfermaria, a gente teve que, primeiramente, transferir ela para um CTI de Covid, que é aqui do nosso município, para a estabilização dela, para tentar transferir ela posteriormente, tá? Para o setor de Covid, que é o hospital de referência, que a gente conseguiu a vaga dela. A vaga saiu, para a gente não transferir ela no mesmo dia, devido a ela estar bem grave, né? Foi num dia que ela estava aqui, não passou de um dia para o outro, e aí a gente transferiu ela para o CTI Covid, onde ela foi entubada, né? Passou lá por intubação, por estabilização, e no dia posterior ela foi transferida para o hospital de referência Covid. Aqui está já um resumo mais rápido, pode pular aí. Aqui a pessoa na internação dela lá na clínica médica, basicamente aí o que a gente faz para o Covid, né, clexane, corticoide, antibiótico, fisioterapia respiratória, né, isolamento, pode pular. Estava aguardando a transferência para o CTI Covid nesse dia. Aqui já é da internação da do PS, no pronto-socorro, que é o CTI de Covid, foi suspenso o Rocifin, deu início ao Tazocin, tá? O Oseltamivir, metilprednisolona, né, corticoide, antibiótico e o Clexane profilático.
paciente gravíssimo, né, a evolução debaixo do colega aí, pode ver todo mundo aí, paciente grave, hemodinamicamente estável, em uso de base de noradrenalina, RAS-5, né, já está bem adaptada aí, já estava bem sedada, bem analgesiada, em uso também de bloqueador neuromuscular, porque com paciente muito grave, a gente tem que fazer um bloqueador, ainda mais ela que tinha um risco muito grande de fazer barotrauma, então a gente sedou ela o máximo possível para que ela conseguisse fazer uma troca gasosa aí pelo respirador, sem uma pressão muito forte do respirador, porque senão ia fazer um barotrauma nela, né? Ausculta já com alterações, né, muito grande. Aqui embaixo as condutas do colega, né, suporte ventilatório, gasometria, né, fisioterapia motora, respiratória. Tivemos também um acompanhamento em conjunto com a obstetrícia, né, a obstetrícia sempre estava acompanhando, vendo tudo o processo dela. Foi feito um conjunto muito grande entre o obstetra, o intensivista, né, a fisioterapia também, que é importante, a gente não pode deixar de mencionar aí a fisioterapia, que teve uma mão muito boa na hora de fazer essa intubação, para não fazer barotrauma na paciente. A paciente foi muito bem assistida, e assim que ela foi estabilizada, pode pular aí, aqui eu dou essa transferência, foi dia 12/3 para o hospital. Ela foi estabilizada no dia posterior, e transferida, né, para o hospital de referência, com suporte, né, para os RNs, né, prematuros, né, e tudo correu muito bem lá, que a gente for sabendo posteriormente. Bom, assim, eu estava até conversando com o pessoal sobre essa live hoje aqui, esse aqui é um resumo básico dessa paciente, mas resumindo toda a história dessa paciente, eu acho que o mais importante a gente frisar aqui foi um trabalho em conjunto com a equipe grande. Tivemos também aí um trabalho muito, muito bonito aí da atenção básica à saúde, né, dando aquele primeiro atendimento do paciente em alto risco, né, e quando ela chegou no nosso hospital foi um conjunto muito grande que envolveu fisioterapia, obstetrícia, né, o colega intensivista, né, até o momento a gente conseguir ter um conforto, uma coisa boa, né, o paciente num momento bom para ser transferido, que a gente conseguiu transferir ela para um hospital de referência, e tivemos um sucesso muito grande aí no tratamento, né? É basicamente isso aí. Posso fazer uma complementação? Obrigada. Pode. Dr. Gleison, excelente apresentação, tá? A gente colocou em conjunto com o Dr. Gleison nessa apresentação a sequência do caminho dessa gestante, dessa mulher em toda a rede de cuidados de Rio das Ostras. Rio das Ostras é um município muito novo, né? Tem 29 anos de emancipação política. Hoje nós contamos com aproximadamente 155 mil habitantes. É um município que apresenta um crescimento acelerado. Nós temos um único hospital municipal com aproximadamente 60 a 65 leitos, né? O nosso PS virou referência para a Covid junto a um centro de triagem, onde nós temos um CTI com 11 leitos específicos para a Covid, e temos um CTI geral com 6 leitos também, que fica dentro do hospital municipal. A nossa rede hoje conta com 16 unidades básicas, e uma cobertura aproximada de 65% de atenção básica em todo o município. Eu não sei se vocês percebem, a entrada dela, ela tem uma unidade de referência, que é a unidade de Cláudio Ribeiro, tá? Que é o bairro de moradia, é um bairro bastante carente dentro do município de Rio das Ostras, e aí desse disparador de rede, ela entra no programa de tuberculose, depois ela é encaminhada com 4 fatores de risco para o pré-natal de alto risco, ela tem asma, ela tem baixo peso, tratamento de tuberculose e gravidez gemelar. E aí, para complicar, uma Covid, né? Então, era uma paciente que tinha aí um rol de questões delicadas que a gente precisava ter muita atenção em cima dela, né? Fazer esse estudo de prontuário e de caminho de rede foi muito importante para a gente. A gente conseguiu
identificar algumas falhas de rede, que fica clara na nossa apresentação, em momento nenhum a gente deixa de mostrar isso, e a gente entende que isso precisa ser trabalhado também com a rede, né? Talvez se a gente tivesse trabalhado ela com um pouco mais de cuidado, não sei, né? Talvez o desfecho poderia ter sido o não contágio pela Covid, não sei, a gente não pode dar certeza disso, mas eu acho que o que o Dr. Gleison fala, esse trabalho em conjunto, desde o encaminhamento dela para o hospital, né, com brevidade, e todo o apoio dado pelo hospital e toda a rede em conjunto para conseguir, inclusive a Rede Cegonha, no intuito de nos ajudar na agilização da vaga, né, isso teve um papel muito importante no andar, né, de toda a situação. Tá? Só complementando para vocês entenderem esse contexto aí, já apontado de forma brilhante aí pelo Dr. Gleison. Obrigada, tá? A gente fica aqui disponível para dúvidas. Posso falar, Zaconeta? À vontade, doutora Cristina. É um caso, acho que bem interessante, é um caso que eu acho que ele ilustra muito, né, as dificuldades e o que tem acontecido em todas essas sessões que a gente tem estado, mas que mostra um cuidado importante da secretaria, do local, em relação aos cuidados dessa paciente, né? Eu tenho, assim, algumas perguntas, e eu acho que tem algumas coisas que eu acho que seria interessante a gente frisar, pensando que a gente está tentando aqui, que a nossa mensagem seria mais importante para realmente quem trabalha na unidade básica de atendimento. Então, ela é, né, uma paciente de 28 anos, uma tercigesta, com 2 partos vaginais, e pelo que eu vi, ela teve o antecedente de tuberculose, e quando ela engravidou, ela já estava na finalização do tratamento de tuberculose. Tinha um antecedente também importante de asma, e essa gravidez foi uma gestação gemelar. A minha pergunta é que ela procurou, né, foi no dia 10 de março, que ela estava com 28 semanas. Então, aí, acho que isso é uma coisa importante para a gente ter conhecimento, porque foi pensado, né, em Covid, porque essa paciente chegou com falta de ar, com queixa de dispneia, e qual era o dia suspeito da doença ou do contato quando ela chegou ao hospital? Vamos lá. Hoje a gente tem um fluxo no hospital, o fluxo funciona da seguinte maneira. Todo paciente que entra, ele é testado Covid, até mesmo porque para isolar esse paciente, né, a gente vê os sintomas respiratórios, e ver todo esse quadro clínico do paciente. Se ele apresentar algum sintoma respiratório, né, a gente tem que isolar esse paciente para não contaminar os demais. E ela chegou aqui com sintomas bem clássicos, né, respiratórios. A gente chama isso muito no Covid, a gente chama de hipoxemia feliz, né, vamos dizer assim, porque o paciente desatura, né, saturação muito baixa, e continua interagindo, conversando, sem aquela que a gente vê direto nas emergências, aquele paciente que desatura e desorienta por causa dessa queda da saturação. Então, assim, pela clínica do paciente, a gente pensou, né, primeiramente no Covid, e todos são testados quando entram aqui no hospital. Foi feito o seu teste, né, o teste IgM deu positivo, tá? O obstetra avaliou pela queda de saturação dela, a gente achou também fazer a tomografia, a gente fez a tomografia dela já apresentava um vidro fosco também, né, que já é clássico do Covid, além das cavitações devido à tuberculose, né, que são bem grandes. Então, sempre, todo paciente que entra aqui no hospital, ele é testado, principalmente com sintomas respiratórios. Ele tem que ser testado mesmo, e se for caso, fazer a tomografia para ver como é que está o parênquima pulmonar dessa paciente. Aí a gente pensou no Covid por causa dos sintomas respiratórios, mas independente dos sintomas, todos os pacientes que entram aqui no hospital é feito o teste, né, de Covid, né, para que se o paciente é positivo, a gente tem que isolar esse paciente dos demais. Sim, só complementando, dentro da maternidade, desde o início da pandemia, logo no início, a gente implementou esse protocolo de testagem,
tá? Como porta de entrada para a maternidade, tanto da paciente quanto de acompanhante, tá? E a gente conseguiu manter isso, a princípio com teste rápido, é o protocolo, né? Verificação de sinais e sintomas, dando positivo o teste rápido, a gente caminha para coleta isolamento e para coleta do RT-PCR, tá? Então, este é um protocolo instituído desde o início da pandemia, que se manteve até o momento atual, ok? Tá bom. Respondemos? Ok? Sim. Posso comentar, professora? Claro, claro. Bom, então, primeiro, assim, parabéns à equipe pela maneira como conduziram o caso. Eu queria começar pelo... alguém citou a parte da prevenção. Esta era uma paciente, de fato, muito complexa, porque ela já tinha tuberculose e já era asmática. Então, para a atenção primária, é muito importante que a gente traga à tona o conceito de isolamento vertical. Então, as gestantes, todas as gestantes, elas têm uma evolução pior comparada com as gestantes quando elas adquirem Covid. Mas, principalmente, aquelas que têm fatores de risco, ou seja, principalmente as gestantes obesas, as gestantes diabéticas, as gestantes com pneumopatias crônicas, as gestantes no terceiro trimestre. Então, tem que fazer parte da nossa visão como sociedade e do nosso aconselhamento de saúde da família. A gente compreende as dificuldades que o país tem, mas nós temos que reforçar a importância de manter o isolamento vertical dessas pacientes, de, sendo possível, que ela seja afastada do trabalho, ou sendo possível que faça trabalho remoto. Acho que esse é um conceito importante para nível de atenção primária. O segundo ponto que eu queria ressaltar aqui, eu queria enaltecer da conduta que foi feita, foi que, no momento em que a paciente chegou, ela não chegou gravíssima, mas ela chegou mal. Então, no momento em que você identifica que uma grávida está com dificuldade respiratória e que você vai precisar de oxigênio, esse é o momento, da maneira que foi feito no primeiro dia, de pensar na transferência para um hospital que tenha suporte de UTI. O Dr. Gleison colocou isso com muita propriedade. Claro, como a paciente depois piorou, não foi possível o transporte, e aí houve um outro acerto, que é jamais colocar na ambulância uma paciente instável. Jamais, isso, jamais. Então, queria deixar esse segundo recado para a atenção primária. A maior parte das pacientes que têm Covid-19, elas terão uma forma leve. Então, se a paciente, ela tem tosse, ela tem febre, ela tem dor de garganta, ela não precisa de tratamento específico, precisa de tratamento sintomático. Paracetamol é a nossa droga de escolha para dor e para febre, hidratação, repouso e monitoramento a cada 48 horas, por 14 dias, com ênfase entre o 7º e o 14º dia. No manual está escrito do 7º ao 10º, mas na reunião do grupo, em vista à ocorrência, à evolução com as novas cepas, a recomendação é que o acompanhamento seja diário entre o 7º e o 14º dia. E, tendo uma paciente com um quadro não leve, mas um quadro moderado, tendo uma paciente com necessidade, por exemplo, ou grave, com necessidade de suplementação de oxigênio, no momento em que você coloca a máscara ou a cânula de oxigênio, você tem que se certificar ou já pensar em transferir a paciente para um centro com maior complexidade. São recados para a atenção primária. Não sei se alguém quer fazer um comentário, professora Cristina? Eu quero compartilhar aqui alguns dados que eu acho que ficam interessantes do nosso manual.
Se a senhora não conseguir, eu também tenho eles, viu, professor? Já está abrindo. aparecendo? Sim, está sim. Tá, então esse é o nosso manual, que eu acho que seria interessante, se todos puderem, né, ter acesso e olharem o manual. Tudo isso que foi falado, né, pelo professor Zaconeta, acho que é importante a gente lembrar que a gente não deve esquecer de pensar em Covid. Então, aquela paciente que chega com o quadro clínico e que tem várias queixas, lembrar que ela pode ter febre só mialgia, tosse, mas ela não tem dispneia, então a gente caracteriza isso como um quadro leve. Essa paciente, ela tem que ser orientada, ela tem que ser mantida em observação. É importante a gente ver a evolução dessas pacientes. Deixa eu tirar aqui que está no meio da imagem. Lembrar que se essa paciente tem fator de risco, né, como é o caso da nossa paciente, e se ela tem uma saturação menor que 95, que também era o caso da nossa paciente, ela já é considerada moderada, ou às vezes até grave, dependendo dos outros exames, e que precisa ser avaliada, essa paciente precisa ser internada, e como foi feito o uso, né, de anticoagulante, de corticoterapia. Aqui, nas pacientes graves, que aí elas têm a orientação de procurar, né, um atendimento de UTI, que é o que também vocês fizeram. O que eu quero perguntar é que essa paciente foi colocado o corticoide para essa paciente, ele foi colocado em que dose que foi? Foi dexametasona, né? Mas foi a dose... Não, foi metilprednisolona. Inicialmente então, uma Dex, depois a gente trocou para metilprednisolona. E não foi pensado na parte de maturação pulmonar? Lá no slide, tem a prescrição daqui, foi feito um corticóide Adexa, porém, quando a gente transferiu para o nosso CTI de Rio das Ostras, de setor Covid, nós mudamos aí, tiramos o Rocefin, entrou com Tazocin e entramos com a metilprednisolona. Tá. Porque aí teria que ser pensado, né, numa corticoterapia, pensando na maturidade pulmonar, em dexametasona, né? Outra coisa que eu também gostaria de saber de vocês é porque essa paciente, ela foi heparinizada. Quando ela chegou, ela tinha o diagnóstico de trabalho de parto prematuro. Certo? Foi. Mas, então, depois, será que foi afastado isso? Porque o uso, né, de anticoagulante em paciente que está em início de trabalho de parto é preocupante, né? Então, você fica... O heparina, pelo menos aqui o que eu vi esse último ano para cá, na parte do Covid, a gente fica entre a cruz e a espada. Né? O Covid, a gente sabe muito bem que ele faz muito coagulação intravascular. Né? Então, você tem que pensar primeiramente na vida da gestante, eu penso assim. Né? Então, evitando isso, essa coagulação intravascular, a gente tem que, pelo menos, entrar com a enoxaparina. E outra, como ela iria evoluir para tubo, pela clínica, a gente já sabia que ela iria evoluir para tubo, né? Tem-se também o parto vaginal, que foi, se eu não me engano, foi escolha com ela lá no hospital de referência. Porque quando entuba o paciente recebe uma pressão ali na pulmonar, que tende a fazer o evoluir para parto vaginal mesmo. Eu acho que com certeza foi isso que aconteceu com ela. Depois eu peguei, não vi o relato do colega médico, mas depois que me passaram, né, foi que ela foi para parto normal mesmo, parto vaginal. Então, se usa a enoxaparina para evitar esse tipo de complicação, que é a coagulação intravascular disseminada, né? Só queria chamar a atenção aqui para o intervalo, né, que se deve ter, se você está usando enoxaparina, para um procedimento anestésico, obstétrico, quer dizer, mas mesmo que ela tenha o parto vaginal, né, de pelo menos até 12 horas, pensando-se aí num problema de sangramento dessa paciente. E ela evoluiu, então, deixa eu sair daqui.
ela evoluiu para parto vaginal? Então, essa informação foi me passada, né, pelo médico, a gente tem uma fisioterapeuta que trabalha nesse hospital, né, conhecida da gente, que me passou isso aí, que ela foi evoluir para parto vaginal. Porque a própria intubação, né, tende a evoluir para um parto vaginal, porque ela faz essa pressão, né, quando põe o oxigênio, terapia através do tubo, né, você empurra e faz a pressão, a tendência é evoluir com um parto vaginal mesmo. E já vi caso também de uma gestante, em outro local, que ela fez que não fizeram isso, e ela foi a óbito porque ela fez coagulação intravascular, soltou o trombo todo lado, fez o útero dela, quando fez a esterectomia dela, tinha uma parte avascularizada, ou seja, né, tentou-se evitar o sangramento, mas ela acabou evoluindo com essa IVD. Então, é bem complicado essa questão da anticoagulação. E o COVID sempre tende a evoluir com essa coagulação, nos pacientes. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui, com todos aqui, é a questão da gestante que está e chega para a gente em trabalho de parto, né, já com 40 semanas, já bem evoluída. Essa gestante, no período que ela evolui na gestação, tem algum hormônio, a taxa hormonal, que protege essa gestante. Quando ela faz o parto, essa gestante ela complica. Tá? Então, assim, eu queria deixar bem aqui, depois para vocês pensarem aí, um fluxo melhor, principalmente de gestante. A gente está montando aqui, todas que chegam aqui para a gente, já pensar no CTI, porque essa gestante que faz o parto, já chega com 40 semanas, com 41, com saturação, depois do parto, ela tende a evoluir muito mal. Então, essas gestantes aí são as gestantes que a gente tem que sempre ficar em alerta com elas, para a gente não perder esse tipo de paciente. Mas a questão da... Oi. Essa evolução que você está falando das gestantes que estão em trabalho de parto, são pacientes submetidas à via alta ou pacientes com parto vaginal? Via alta. Então, aí o que a gente também tem visto, né, que os procedimentos cirúrgicos, nessa fase que a paciente se encontra, eles têm um maior risco de mortalidade, não nas grávidas só, mas no geral. Então, nós temos orientado que se existe uma boa vitalidade fetal, que se aguarde a via baixa. Então, nós temos dado preferência se a paciente está com uma cardiotocografia adequada, se ela tem líquido adequado, que não se faça a cesárea nesse momento. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Mas você pode ampliar a tela, Zaconeta. Tá, era só para ver se vocês estavam vendo. Deixa eu achar aqui minha tela primeiro, perdão. Vou ampliar aqui. Então, outra coisa que eu queria aqui elogiar deste caso é que não houve intempestividade e pressa em operar essa paciente, que é exatamente o que o doutor falou. O obstetra, não o obstetra, gente, todo médico, ele tende a fazer o que ele sabe. E nós sabemos fazer cesárea. Mas o que a gente sabe nem sempre é o melhor para o paciente. Então, ao longo destes encontros que nós estamos tendo, nós vemos com muita frequência que, frente a uma paciente grave, há uma tendência a se interromper a gravidez. Então, nós estávamos com uma gravidez de 28 semanas. Se você não teria estrutura de receber esses fetos, já seria um motivo para você, nesse momento, se preocupar, primeiramente, pela saúde materna, como o doutor falou, garantir a saúde materna, fazer a vigilância fetal e ter critérios bem estabelecidos para interromper a gravidez. Então, aqui nós temos, no manual, o quadro 6, que mostra alterações que indicam ou que norteiam a realização do parto. Se você tiver cardiotocografia, bradicardia fetal persistente, senão você utilizará ausculto intermitente, ou taquicardia persistente, desacelerações recorrentes, sejam elas tardias ou variáveis, oligoâmio, perfil biofísico abaixo de 6,
ou diástole zero ou reversa. Então, não tendo estas condições, não há, tem que se pensar para que a cesárea não seja um procedimento indicado de maneira intempestiva. Como a professora falou, a paciente está no meio de uma tempestade de citocinas, de uma tempestade inflamatória, e o ato cirúrgico promove um segundo insulto que vai agir de maneira exponencial na inflamação da paciente. Então, acho que esse é um outro conceito que é importante para os outros casos que virão pela frente, que neste caso foi muito bem conduzido. E que mudou, né, Zaconeta? Porque antes nós éramos mais intempestivos, operávamos mais, e com a observação e com alguns trabalhos, a gente tem que pensar que as condutas agora no Covid são condutas que vão mudando conforme a evolução. E essa palavra que a professora utilizou, o que nós fazíamos, deixa muito claro que tanto vocês como nós estamos na estrada do aprendizado. E a partir... E poucas pessoas podem dizer, eu tenho muita experiência com Covid. Então, nós temos a sorte de nosso grupo termos colegas que trabalham em grandes centros e que, de fato, têm muita experiência com Covid. Então, a experiência desses colegas está nos servindo para pavimentar a nossa estrada do conhecimento também. Vamos ver se, antes da gente avançar neste caso, vamos ver primeiro se os nossos colegas têm perguntas, dúvidas, sugestões. Eu gostaria de fazer um comentário. Eu sou Leila Dessi, coordenadora de saúde das mulheres da Secretaria Estadual de Saúde. Não só dar parabéns para a equipe da maternidade pela conduta, mas principalmente dizer que nós estamos realizando rodas de conversa sobre o manejo da gestante e puérpera Covid, e um aprendizado, conforme está sendo colocado assim, que nós estamos aprendendo sempre, é o quanto que é importante, no momento em que a paciente fica grave e precisa ir para a UTI, os serviços que o UTI está ligado às maternidades têm um monitoramento mais eficaz, dito pela coordenadora de uma das maternidades próprias do Estado, do quanto que o serviço dela, ela encaminha para a UTI aquela gestante, e todos os dias, de manhã e de tarde, alguém da equipe obstetra vai lá acompanhar. É uma forma de primeiro, por conhecer bem a dinâmica da gestação, auxiliar, né, de maneira integrada com a equipe de intensivistas esse monitoramento, né? E adiar, sempre que possível, e seguindo esses parâmetros que o doutor Alberto levantou, em relação à vitalidade fetal. Porque antes era aquela questão de, bom, vamos aliviar essa gestante e vamos fazer o parto, antecipa o parto. E o que a gente viu foi que as situações em que se manteve a gravidez, mesmo a mulher entubada, né, houve um resultado positivo. E o outro alerta que eu acho que também nós estamos aprendendo e estamos procurando viabilizar é convidar, porque antes a gente pensava, vamos fazer uma roda de conversa só com obstetras e intensivistas. Agora nós estamos chamando a atenção básica, porque é ali que tudo começa e é ali que o efeito dominó positivo pode se dar. Então, uma boa identificação, uma orientação precoce, né, principalmente nos casos leves, e uma boa conduta nos casos moderados pode realmente melhorar esse manejo. Então, essa linha de cuidado, como foi citado aqui de Rio das Ostras, a gente, pela saúde da mulher,
levando para as reuniões dos grupos condutores da Rede Cegonha, tem sido a nossa tônica. Vamos trabalhar em rede, vamos integrar, não achar que a paciente que passa de moderado para grave deixa de ser nossa, né? Então, vamos trabalhar numa corrente de acompanhamento, e que é facilitada pelo SUS. O SUS permite isso. Talvez no serviço privado a gente não tenha esse tipo de interação. Com certeza não tem. A gente tem. Então, acho que esse é o outro grande ensinamento. E talvez, doutor Alberto, se vocês me permitem, se o Ministério lançar alguma coisa assim mais curta, que possa ter um guideline, assim, uns guiazinhos. Professora, doutora Leila, Sim. as suas preces foram ouvidas. Foram? Nosso grupo, no entendimento de que é muito difícil para o profissional da ponta parar e ler um manual de 60 páginas, elaborou infográficos. Então, em breve, nós vamos disponibilizar principalmente a informação sobre o manejo da gestante com Covid em slides, em infográfico. Então, a senhora pode nos cobrar, viu? Então, é bom que a gente trabalha bem com prazo. Então, a senhora pode nos cobrar, e na próxima semana vem, professora Cristina. Vem, professora Cristina. O prazo é para ontem, doutor Alberto. O Zaconeta, pode tirar a imagem para descompartilhar. Tá bom. Eu acho que a gente precisa parabenizar, porque o fluxograma ele é extremamente importante, e eu acho que as pessoas que trabalham, né, em unidades básicas, elas precisam saber desta evolução, e, na verdade, eles atendem um número muito maior de pessoas, podendo orientar nas orientações mesmo simples, que seria a higienização, manter o afastamento, e lembrar que a gravidez, ela piora, né? Ela traz se a grávida com Covid, ela pode trazer complicações, e complicações sérias. Isso a gente precisa passar para as nossas gestantes. Outra coisa importante, e que a senhora também comentou muito bem, é que o pré-natal da gestante, ela tem que continuar. Então, a unidade básica de saúde, independente se a gente está tendo Covid ou não, precisa ter o atendimento. Essas grávidas, elas não podem ser afastadas do pré-natal. Elas devem ser atendidas e devem ter cuidados. Porque nós temos um número muito grande de pacientes grávidas com outras doenças e que precisam de cuidados, porque elas já são consideradas de risco pela gravidez, e ainda, se elas apresentam outras complicações, que é o caso, por exemplo, dessa paciente, que ela foi muito bem acompanhada. Essa paciente, ela tinha tuberculose, asma, e depois uma gestação múltipla. Então, era uma paciente de muito risco para ter complicações, e que teve um final, né, pelo que a gente está vendo aqui, que ela está evoluindo bem. Que bom, né? A gente fica feliz com esses resultados. Você está sem som, Zaconeta? E uma segunda ideia, doutor, que a gente está trabalhando, é transformar essa classificação do MIUS em uma videoaula. A gente pediu para a doutora Adriana Colombo, da maternidade, que fez a primeira apresentação de caso da região sudeste do Rio de Janeiro, para ela fazer uma videoaula, porque eles trabalham lá com a classificação já há muito tempo, né? E mostrando que, com medidas de monitoramento de baixíssima tecnologia, que é medir a pressão, ver o batimento cardíaco, ver a frequência respiratória, ver a temperatura, isso já dá em si o quadro, né, de necessidades especiais que a gestante pode ter, né? Então, a gente vai fazer isso também para ontem. Eu já encomendei essa proposta,
E acho que é muito importante a gente ter. Eu gostei desse termo, infográficos, porque parece uma altíssima tecnologia e é vamos dizer assim, é quase um PowerPoint que o profissional de saúde pode abrir no celular. E é isso que a gente precisa. Então, gente, a doutora Leila falou sobre os scores de alerta. Então, para quem não leu o manual, está aqui o link no nosso grupo. Aí vocês vão encontrar os scores de alerta, que é na atenção primária, vai lhe permitir separar o joio do trigo. Quem precisa de mais atenção? Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para vocês, e é se vocês têm pronado as gestantes ou não, ou se tem receio. Doutor, qual tem sido a sua experiência? O senhor tem pronado as gestantes com hipoxemia? Poderia dividir o seu ponto de vista com a gente, por favor? Vamos lá. Eu já tive aqui várias gestantes internadas, com 20 semanas, com 28, essa aí, com uma de 40, que há pouco tempo, várias etapas, né? E cada uma, eu vejo assim, cada paciente é um paciente separado. A gente não tem muito um protocolo, assim, muito definido para paciente. Ainda mais agora com essa cepa diferente, a gente está vivendo uma outra realidade que a gente já viu no início dessa pandemia aí. Então, assim, a gente vai adquirindo experiências, né, com cada caso, e a gente vai testando cada caso. Por exemplo, eu tive uma gestante aqui, deve ter um mês, se não me engano, tinha 21 a 22 semanas, a gente teve que internar, porque ela já estava fazendo uma baixa saturação, fazendo hipoxemia, e aí, por ser 21 semanas, uma barriguinha menor, né, a gente conseguiu lateralizar e pronar, né, ela foi internada aqui no hospital de campanha, na tenda, e ela evoluiu muito bem, tá? Ela foi internada, se não me engano, em torno dos 10 dias, não vou te falar com certeza. Ela teve alta, foi para casa, está continuando a gestação dela tranquilamente, né? Então, assim, o pronar e prona, eu até agora, assim, pelo que eu vi, o melhor efeito de todo no gestante, todos os demais pacientes de Covid, a pronação é uma excelente conduta na parte da fisioterapia respiratória. Os pacientes respondem muito bem quando eles pronam, ou pronam pelo menos lateralizar, né, e conforme a fotomografia, ver o lado que está menos afetado e deixar esse lado, se for lateralizar, né, vamos supor, o lado direito é mais afetado, então você deixa o direito para baixo e deixa o esquerdo, para que ele possa expandir melhor e oxigenar melhor esse paciente. Então, a pronação, com certeza, o paciente evolui muito bem quando a gente faz a pronação, né? E, como eu falei, cada paciente é um paciente, né? Conforme a necessidade. Mas a pronação, com certeza, não só para gestante, mas todos os pacientes que têm Covid, né, que estão internados, né? Você tem uma resposta na parte de fisioterapia respiratória muito boa. Então, complementando, vejam vocês o que nós falamos, né? A experiência, o relato do doutor aqui que dividiu com a gente, estão vendo minha tela, né? Vocês veem aqui que também os grandes centros têm essa mesma percepção, doutor, de que a pronação, ela é uma manobra benéfica, a doença, ela acomete principalmente as bases, né, e a região posterior dos pulmões. Então, quando a gente prona a paciente, a gente libera uma quantidade maior de tecido pulmonar eficaz. Então, deixamos livre uma grande quantidade de tecido pulmonar eficaz. Então, para pacientes que estão acordadas e que toleram esta posição, ela deve ser recomendada. E para pacientes que não estão acordadas, também seguindo uma técnica específica, que está relatada no manual, devem ser pronadas. Então, assim, a gravidez não deve ser colocada como uma contraindicação para a prona. Apenas tem que se tomar cuidados específicos que estão mostrados nestas figuras. Uhum. A pronação em paciente... Desculpa. Só concluindo aqui, a pronação em pacientes entubados, né, é uma pronação bem complexa, né, porque o paciente normalmente faz muito edema de face, é mais complexo.
Aí no manual também específico aí, a gente faz aí a PF, né, do paciente, né, se ela for menor que 150, a gente tem indicação de pronar, porque com a pronação você consegue melhorar essa PF, aí na parte aí está frisada no finalzinho, no amarelinho aí, né, PO2 sobre FiO2. Quando ela for menor do que 150, a gente prona o paciente, então tende a ter um efeito benéfico melhor. Porque não se prona todos os pacientes, né? Se tiver com a PF boa. Por quê? A pronação de paciente tubado faz edema de face, é muito complexa e é muito complicada. Então, assim, tem essas correções para ser vistas para pronar o paciente. Mas a prova é muito boa, o resultado é muito bom. Não, o que eu queria falar é que a gente pode orientar a paciente, não precisa ser só a paciente grave, né? A gente já poderia orientar até antes as pacientes com Covid para elas fazerem o que a gente chama de uma autopronação, delas ficarem 2 horas em mudança de decúbito, pelo menos meia hora em cada decúbito, porque elas mostram um alívio, né, na parte respiratória, porque isso facilita a parte respiratória, expande o pulmão dessa paciente, facilitando a sua respiração. Então, é que às vezes a gente pensa em pronação, só pensa na paciente entubada, na paciente... Não, eu acho que a gente pode passar isso como orientação para a paciente. E tem muitas pacientes que se sentem confortáveis nessa posição. Outra coisa também que eu queria chamar a atenção, que a gente não precisa ter uma cama especial. Se vocês estão vendo, a gente tem aqui coxins, né? Só tem que fazer uma boa proteção para não ter lesão de mamilo, ou de abdômen, ou de outras partes moles da paciente, mas não precisa ser uma cama especial. Ela pode ser acomodada de uma maneira confortável, né? Para melhorar a sua ventilação. Muito bom, excelente. Está sendo muito, muito produtivo esses encontros, realmente. Eu estou colocando aqui agora no chat um e-mail que é covid19egravidez@gmail.com, onde os membros do nosso grupo de trabalho, todos nós nos sentiremos muito honrados se tivermos que responder dúvidas ou perguntas. Sempre tem na plateia alguém que é um pouco mais acanhado e que tem vergonha. Está aí a saída silenciosa, a saída escura, viu? Para que você possa tirar as suas dúvidas, tá bom? Eu só queria também comentar, Zaconeta, que a gente tem orientado que seria bom conversar com as pacientes que este não é o melhor momento para as mulheres engravidarem, né? Então, se elas puderem postergar a gravidez, que seria muito interessante. Então, que esse não é um momento bom, então, se fala a paciente engravidar no momento mais propício e em melhores condições. Estamos fazendo essa orientação, inclusive nós temos uma nota técnica que a gente editou no ano passado, de planejamento reprodutivo, e orientando que as unidades tenham contraceptivos à mão para cada consulta que tiver, né? Ela poder levar para as amigas, enfim, eu acho que é a gente facilitar que as mulheres tenham acesso a contraceptivos. Sim, que bom. Principalmente camisinha, né? Enfim. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que ficou sem responder. Acho que não. Aqui tem uma pergunta. Ela pergunta que gostaria de conhecer a história desse grupo, desse encontro, e se é iniciativa do Ministério. Este grupo de trabalho é um grupo que assessora o Ministério da Saúde na tomada de decisões para
ao cuidado da gestante puérpera frente à pandemia de Covid-19. E nós estamos, sim, a convite do Ministério da Saúde, fazendo estas reuniões com vários setores do país. Está respondida a pergunta. Gente, já deu... Nosso horário terminou. Olha, eu vou dizer para vocês que eu me senti muito feliz de poder participar deste grupo. Eu me senti muito feliz de poder falar com as pessoas que verdadeiramente fazem diferença na vida das gestantes. Então, espero que possamos ter outros encontros, espero que vocês mandem suas dúvidas para a gente. Agora nós temos um prazo, viu, professora, para entregar os infográficos, porque nós nos comprometemos publicamente. E eu vou pedir, então, à professora Cristina para dizer as últimas palavras e encerrar o encontro. Eu quero agradecer, então, a presença de todos, dizer que é muito bom a gente poder compartilhar, e na verdade, a gente está aprendendo aqui, né, esse fluxograma, esse atendimento que foi dado para essa paciente, para a gente tentar guardar isso e tentar passar para os outros lugares que estão nos ouvindo aqui, porque você tem que tentar fazer o conhecimento dessa doença no início, quando ela é leve, e aqui, no caso, nessa paciente que era grave, os cuidados que foram tidos, né, observados com essa paciente, e que teve uma boa evolução e que está bem agora, né? Então, parabéns aí pela evolução. E a gente gostaria, né, Zaconeta, que todas as pacientes tivessem esse final, porque, infelizmente, não é isso que a gente tem visto. Nós temos tido muitos casos aqui que apresentam um desfecho infeliz, de mortalidade materna. Por isso é que a gente está fazendo esses quadros, a gente está querendo informar o maior número possível de profissionais ligados à saúde, para se tentar reduzir essa mortalidade materna, que aumentou muito com essa doença, infelizmente, né? Então, eu agradeço a presença de todos e essa oportunidade, e a oportunidade de estar aprendendo com vocês. Muito obrigada. Até logo, até logo. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigada, Doutor, obrigada. Muito obrigado a bom. todos vocês. Tá. Muito obrigada, obrigada.